Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Giordano e hoje eu vim trazer uma dica para você que está me olhando. Olha só, primeira questão, demografia brasileira. Este assunto ele é mais do que presente em várias provas do Enem. O que nós temos que lembrar? A demografia brasileira, também podemos chamar de estudo da população brasileira, ela vai trazer algumas questões bem interessantes, como por exemplo, características. Tu tem que saber questões básicas. Por exemplo, qual é a população brasileira? Lembrar que o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Lembrar também que o Brasil, dentro do contexto mundial, é um dos principais nessa situação. A concentração dessa população está próxima ao litoral, em função de um processo histórico. Bom, vamos então agora ver o primeiro tópico especificamente falando, pirâmide etária. O que nós temos que lembrar? Uma pirâmide etária, ela é uma distribuição, ela é um gráfico que traz a distribuição da população, certo? Nós vamos pensar o seguinte, quando nós trabalhamos com estrutura populacional, nós temos 3 divisões, idosos, adultos e jovens. Professor, quem são os jovens? Jovens são pessoas de até 19 anos, tá? Não entra em estresse porque tu tem 20 agora, eu tô velho. Não, não é isso. 19 anos até 19, a pessoa é considerada jovem. Dos 20 anos aos 59 anos, ela é adulta. E acima de 60 anos, ela é idosa. Bom, claro que nós podemos contestar, professor, mas eu tenho 21, mas tenho espírito de jovem. Não, vamos lembrar o seguinte, isso aqui é um dado padrão. Bom, o que nós temos que analisar agora? O Brasil ele tem uma mudança no seu perfil demográfico nas últimas décadas. Até os anos 70, o Brasil era chamado de o país dos jovens. Atualmente, nós não temos essa característica. Por quê? Porque a pirâmide etária brasileira ela está mudando. Os jovens, vamos lembrar, eles estão na base da pirâmide. E os idosos no topo da pirâmide. O que nós podemos analisar? Que a quantidade de jovens nos últimos anos, eles estão proporcionalmente diminuindo. Enquanto que a proporção de idosos está o quê? Aumentando. Isso mesmo. Nós estamos vendo um envelhecimento da população brasileira e uma diminuição do número de jovens. Vamos lembrar que esta diminuição do número de jovens e o envelhecimento não quer dizer que nós teremos mais pessoas idosas do que adultos e jovens. Não, mas proporcionalmente nós conseguimos perceber que ano após ano a quantidade de idosos ela está aumentando e de maneira muito significativa, hein? Bom, quais são as características, ou melhor, as consequências do envelhecimento e da diminuição do número de jovens? Primeira questão, a aposentadoria, ou seja, a previdência. Nós temos que lembrar que acabou a última geração de pessoas que viviam com a aposentadoria, podemos falar que essas pessoas estão praticamente em extinção. A aposentadoria é um tema a ser debatido nas próximas décadas. Por quê? Porque teremos uma quantidade menor de contribuintes e teremos uma quantidade maior de pessoas que serão beneficiadas com essa situação, com a aposentadoria. Então esse é um tema interessante. O que nós podemos pensar também? Vários gastos de várias áreas, como por exemplo na área da saúde. Sim ou não? Quanto mais pessoas idosas, nós vamos ter mais gastos na área da saúde. Menos jovens, menor força produtiva. Menos jovens, menos trabalhadores. Qual é a grande questão? O Brasil se encaminha para uma situação bem interessante agora, no ano de 2014, 2015 e 2016. É o período chamado bônus demográfico. Como assim, professor? Bônus? Bônus é algo bom, que tu ganha, sim ou não? O bônus demográfico é aquele momento quando um país consegue controlar o seu crescimento populacional. E a taxa de natalidade e mortalidade, elas ficam estabilizadas. Isso é bom? Com certeza. É muito bom para um período específico. Até 2040 e poucos, o Brasil estará no seu bônus demográfico.
o momento ideal para aplicar políticas públicas, certo? Para a população, ou seja, na área da saúde, educação, transporte, mobilidade urbana, entre outros setores. Qual é o grande problema? Passado este período de bônus demográfico, o que sobra para nós? Um país envelhecido e com uma força produtiva muito reduzida. Portanto, vamos ficar espertos. Os próximos 30 anos serão os melhores anos para o Brasil, em função da sua característica econômica e também a sua tendência demográfica. 2040 e poucos, já se prevê a redução da nossa população. Certo, pessoal? Essa foi a nossa primeira dica, hein? Então, você quer saber de mais dicas? Vem para o Verbo Enem, certo? Um grande abraço e até a próxima.